E na Grécia, que em Santorini, o dia está amanhecendo. Esse vai ser o nosso último dia aqui na Grécia, então é a nossa despedida. E por isso mesmo eu queria fazer algo diferente. Eu sei que agora no Brasil deve ser 1 hora da madrugada, então poucas pessoas vão estar ouvindo isso ao vivo, né? Mas de qualquer maneira fica registrado. Então eu quis fazer esse vídeo e deixar esse compartilhar registrado. Bom, esse compartilhar tem a ver com a viagem para a Grécia como um todo, né? E o significado dessa viagem, principalmente do ponto de vista coletivo, mas também do ponto de vista pessoal. Então, como aqueles que conhecem o nosso trabalho, têm acompanhado, sabem, o título dessa viagem, desse tour à Grécia, foi chamado O Tour das Deusas, né? Porque um dos focos desse trabalho era valorizar o feminino, o sagrado feminino, e trazer o sagrado feminino à tona através das deusas, das mulheres que participaram, mulheres deusas que participaram desse evento. E não só, né, mas como uma forma de catalisar essa energia na consciência coletiva. Então eu digo que foram experiências muito profundas, né, caminhando por essa terra mágica que é a Grécia. E eu tenho certeza de que muitas delas não foram ainda não foram integradas, né? Com um evento como esse, essas coisas começam a acontecer dentro da gente e só mais tarde elas começam a ficar mais claras. Então eu tenho certeza que muitos insights ainda virão. Então, sempre numa viagem como essa, há a parte coletiva e a parte individual. Então eu queria falar um pouquinho das minhas percepções de sincronicidades ligadas a essa viagem, relacionadas com o meu caminho pessoal, né? Então, eu queria contar sobre duas sincronicidades interessantes. Na primeira, foi o seguinte, né? Alguns dias antes de vir para a Grécia, antes da viagem para a Grécia, estava em São Paulo dando um curso e andando por um shopping eu vi uma camisa que me chamou muita atenção, né? Uma camisa bonita com duas águias, né? Uma de cabeça para cima, outra de cabeça para baixo, e eu gostei daquela camisa. Falei, vou comprar essa camisa, né? Gostei, essa camisa é minha. Comprei essa camisa e, enfim, um pouco antes de eu vir para a Grécia. E ainda antes de eu vir para a Grécia, eu comecei a pesquisar, a estudar um pouquinho, né, os mitos relacionados com os locais que nós visitaríamos, principalmente sobre o Oráculo de Delfos, um dos lugares que nós visitamos e que para mim ele é muito importante e significativo, já que nós estaríamos ali com Lee Carroll canalizando o Cryon, né? E o oráculo para mim, né, essencialmente o que acontece ou o que acontecia é exatamente a canalização, né, onde sacerdotisas, mulheres entravam em estado expandido de consciência e traziam mensagens da divindade. Então eu fui pesquisar a respeito do Oráculo de Delfos e, para minha surpresa, a história, a mitologia relacionada com Delfos diz que Zeus, né, o chefe do Olimpo, né, dos deuses olímpicos, na época da Grécia Antiga, queria encontrar o lugar onde seria o centro do mundo, ou o umbigo do mundo. Em grego, o termo é omphalos. E para que ele descobrisse esse local, o que ele fez? Ele enviou duas águias, uma das extremidades do céu, voarem, e onde essas duas águias se encontrassem, ali seria esse umbigo do mundo, né, o centro, de onde todas as coisas emanam. E curiosamente as duas águias se encontraram então exatamente onde hoje é o Oráculo de Delfos, né, que se tornou então um templo dedicado a Apolo, o deus solar, e onde o famoso oráculo se instalou, né, no mesmo local. Então foi curioso, com essa camisa, vindo visitar a Grécia, tinha as duas águias, então no dia da visita ao oráculo, claro, eu usei aquela camisa. Então foi parcialmente uma sincronicidade, pelo fato de eu ter comprado a camisa antes de saber do mito, ou de lembrar dele, e depois, quando eu li a história, encaixou como uma luva, o símbolo das duas águias se encontrando, e foi com essa camisa que eu visitei, né, o Oráculo de Delfos, e ali, ao lado de Lee Carroll, traduzindo uma mensagem de Cryon, que não é só uma tradução, né? Quem acompanha os trabalhos sabe que vem uma energia também. Então eu posso dizer que há uma canalização também quando eu estou traduzindo. Então foi muito simbólico, muito importante aquele momento para mim, do ponto de vista do que representa, né? E nessa mensagem, Cryon fala que ali realmente foi o início do que nós chamamos de canalização na época moderna, vamos dizer assim, da humanidade. E realmente, né, da época moderna, da história conhecida, na verdade. Então, muito importante e apropriado.
Pois bem, uma outra sincronicidade que eu queria compartilhar tem a ver com as minhas experiências pessoais, né, de autoconhecimento, que foram me conduzindo há muitos anos, né, a partir desse contato com sonhos, com as sincronicidades, eu acabei entrando em contato com informações da Grécia Antiga, né, e que fizeram todo sentido no meu caminho. Quem lê os meus textos, inclusive no site do Farol tem um chamado Teurgia, né, a serviço da apoteose da humanidade, eu falo muito sobre isso. Então, vamos lá, vou tentar dar um sentido para isso. Primeiro, né, uma das canalizações que Cryon deu aqui na Grécia, e foi em Atenas, e para mim uma das mais profundas e mais bonitas, ele fala sobre um xamã grego. Na verdade, ele fala de um xamã que nasceu na Sicília, no sul da Sicília, na Itália, mas que na época era parte da Grécia, né, da civilização grega. E esse xamã, ele não dá nome, tá? Teria sido o iniciador do esoterismo que nós conhecemos hoje, né? Ele identificou os elementos. Cryon não falou muito a respeito dessa pessoa, mas ele usou ele como um ponto de referência para dizer que a origem de todo o conhecimento esotérico, espiritual, né, das escolas de mistério do Ocidente atualmente, se iniciou ali com essa figura. E logo depois da canalização, eu sabia quem era essa figura, né, porque eu já tinha estudado, e pelo que Cryon falou, mesmo não falando o nome, ele já fazia parte do meu conhecimento, vamos dizer. E logo depois da canalização, ao perguntar ao Lee Carroll, né, se ele sabia quem era, de quem era que Cryon estava falando, já que ele não cita nome, Lee falou que não. Né? Então, é uma informação que veio de Cryon, o Lee não conhecia a história, e eu comentei, Lee, eu conheço. O Cryon falou de uma pessoa chamada Empédocles, que realmente foi um grande xamã que viveu no sul da Sicília, né, e realizou coisas fantásticas. Um xamã porque ele tinha poderes de criação. Né? A história diz que Empédocles chegava em vilas que estavam acometidas por doenças e ele conseguia curar vilas inteiras só com o poder da intenção, o poder espiritual que ele tinha. Né? Empédocles também é conhecido por ter sido a primeira pessoa que falou sobre os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, tão presentes em todos os conhecimentos esotéricos, né, com que nós temos trabalhado por tanto tempo. Então, realmente foi a origem desse conhecimento. Mas o foco que eu queria dar nessa questão é relacionada principalmente a uma característica de Empédocles, e aí sim se encaixa com o nosso propósito aqui, que é o Tour das Deusas. Né? Então, a morte de Empédocles é um mistério para muitas pessoas. Né? Então diz a história que Empédocles se colocou na boca de um vulcão, o Monte Etna, e desapareceu. E a única coisa que ele deixou para trás foi uma sandália de bronze, uma única sandália de bronze. E pesquisadores e pessoas que têm conhecimento esotérico também, e intuitivo, um deles, Peter Kingsley, que eu li há uns 2 anos atrás, diz que Empédocles, na verdade, era um grande iniciado de uma deusa pouco conhecida, mas muito importante na cultura grega, chamada Hécate. Então, a sandália de bronze é um símbolo importante de Hécate e das pessoas iniciadas, das pessoas relacionadas com esse aspecto da consciência divina, chamada Hécate. E simboliza essa sandália a capacidade que esse iniciado tem de descer ao submundo, né, e retornar. Né? E o submundo pode ter várias interpretações, mas eu gosto de pensar nesse submundo, esse lado escondido no interior da Terra, como o interior da nossa alma, o interior do ser humano, a nossa natureza multidimensional. Então essa pessoa ela tinha a capacidade de acessar essas realidades multidimensionais, de lá trazer sabedoria e utilizar essa sabedoria em prol do todo, como Empédocles fez. Então, o legal aqui é essa conexão do Empédocles, né, com essa deusa Hécate. Eu falo isso porque eu mesmo vivi uma experiência em 2005 com essa deusa, onde literalmente Hécate se manifestou para mim numa visão, e logo após essa visão, ainda estava em vigília, eu fui levado para uma realidade onírica de sonhos. E ali eu passei por uma espécie de iniciação também, onde eu encontrei no interior da Terra, num lugar escuro, né, de sombras, algo que representa a luz, né, uma peça de âmbar. Né, e o âmbar é um símbolo solar, é um símbolo de Apolo, Apolo sendo
o deus solar. Toda essa linguagem simbólica é como ela é simbólica, o nome já diz, né? Ela representa alguma coisa a mais. Então nós precisamos entender o significado dos símbolos. Olha que legal, um corvo passando, é um outro símbolo de Apolo. Então Hecate, né, me trouxe informações importantes, me conduziu ao longo de uma jornada muito importante, onde eu descobri esse âmbar, né, que também tem um significado como sendo uma cápsula do tempo, ou seja, algo que preserva um conhecimento antigo, trazendo, né, para a consciência atual. Então esse símbolo que eu encontrei na visão onde Hecate me conduziu tem sido muito importante para mim, né? Não à toa eu uso esse símbolo, que é um âmbar, né, que é um símbolo importante para mim. Eu não vou contar toda essa história, mas quem quiser, já falei sobre o texto que tem no site do Farol, lá eu conto toda essa minha experiência com Hecate. O que eu queria enfatizar é o fato de Hecate ser uma divindade feminina, uma presença feminina. Uma das características dela é que ela tem 3 faces, representando, aliás, essa é Hecate, faz parte da história também, tá? Eu encontrei em Atenas, depois de muito procurar no bar de placa, várias lojas, todos me dizendo que eu não encontraria uma peça de Hecate, porque não é muito conhecida. No entanto, eu fui seguindo a intuição e acabei chegando numa loja onde eu encontrei essa bela imagem de Hecate. Então Hecate representa esse aspecto da consciência que pode transitar em todos os reinos. Então ela acessa, ela conduz, né, as pessoas, ou os iniciados, se quiserem chamar assim, para o submundo, onde eles podem lidar com as suas sombras, com o seu lado escuro, vencer seus medos, para poder se iluminar. Ela ajuda aqueles que buscam iluminação. Então, não por acaso, um dos aspectos de Hecate é a tocha, né, que ela segura nas suas mãos, porque ela conduz ao submundo, iluminando esse caminho em meio à escuridão, para que a pessoa possa encontrar a luz. Como no caso do meu sonho, eu encontrei o âmbar. E quando eu encontrei, eu senti realmente uma alegria muito grande. A luz divina dentro de mim. E tem sido um símbolo importante. Pois bem, para encurtar uma longa história, eu comentei sobre Empédocles. Empédocles, então, foi o primeiro, né, a falar sobre os 4 elementos. Ele relacionou os elementos com divindades. Tá? E depois, como tudo que acontece, os ensinamentos de Empédocles foram também modificados com o tempo, né, e o original se perdeu. E Empédocles colocava o fogo, né, representante do espírito, não nas mãos de Zeus e não no Olimpo, mas nas mãos de Hades, no submundo. Claro que isso é simbólico, mostrando que a luz espiritual, a consciência, ela precisa ser encontrada nesse lugar que nós desconhecemos de nós mesmos. Nós precisamos iluminar esse lugar, entrar dentro de nós mesmos, no interior da terra, do nosso corpo, né, que é feito de terra, para encontrar a luz divina. Não é Cryon que diz que no nosso DNA existe a consciência divina, a nossa conexão com a fonte? Isso é uma metáfora profunda também, de que dentro dos elementos da terra que compõem nosso ser, lá está a luz divina, a consciência. E então Hecate ajuda nesse processo. E Empédocles colocou o fogo nesse lugar. Só que muitas vezes esses elementos têm sido associados de forma diferente, mas originalmente esse era o conhecimento. E não por acaso Empédocles sumiu ou desapareceu, deixou esse plano dentro de um vulcão no Etna. Alguns dizem que ele se atirou, mas quem conhece a história esotérica e o poder desse grande xamã diz que ele, assim como Elias, na história de Elias, ele simplesmente ascendeu ali no Etna, se atirando no interior da terra, no fogo do espírito que o consumiu. Então era um grande ser que trouxe conhecimentos importantes para a humanidade e não por acaso iniciado por uma deusa, uma energia feminina, ou seja, ele tinha consciência do poder do feminino. E não por acaso Hecate, que depois vivenciei essa experiência com Hecate. Então, eu acho muito legal essas sincronicidades, com o meu caminho, com a história grega antiga, o Cryon ter mencionado Empédocles em uma das canalizações, unindo essas informações. E para finalizar e concluir, hoje eu estou onde? Em Santorini. Alguns de vocês têm acompanhado aí as fotos. E Santorini é um vulcão. Eu estou exatamente na cratera de um vulcão. Aliás, um vulcão ativo ainda. Um vulcão que ainda está em atividade até hoje. Que há cerca de 3.000 anos atrás teve uma grande erosão, uma explosão vulcânica
que criou o que hoje é Santorini. Então eu estou exatamente nessa energia profunda de Gaia, da Terra, né, onde nós temos acesso ao fogo da Terra, né, e a Terra sendo um ser consciente, também parte da nossa experiência humana, e para trazer essa mensagem e finalizar, né, essa viagem à Grécia, no Tour das Deusas. Olha os corvos. Exatamente num local relacionado com essa energia. E claro, Hecate é uma deusa relacionada com a energia do interior da Terra, por isso ela é associada aos vulcões também. Uma outra peça de informação interessante é que eu e Claudinha nos casamos exatamente no vulcão. E não foi algo planejado por nós, isso foi em 2012, né, quando entrei em contato com a Kalei, que fez parte do Tour das Deusas. Na época eu não a conhecia, e ela aceitou, né, celebrar o nosso casamento exatamente na boca de um vulcão, que no Havaí é o Kilauea, e não por acaso é a morada de uma deusa, né, uma energia feminina, uma energia da terra, a deusa Pele. Lembrando que os mitos de cada cultura, né, usam roupagens diferentes para falar de forças espirituais, forças da natureza, que são então personificadas nessas figuras divinas, não só da natureza, mas da divindade. A divindade permeia a natureza também. Então, nada mais apropriado do que finalizar essa viagem à Grécia nesse lugar mágico, com essa energia tão profunda de Gaia, no vulcão. Tá? Então essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. A gente entra numa época, né, de uma nova energia. Essa canalização que Ryan fala sobre Empédocles, ele também nos convida a deixar, né, os velhos conhecimentos esotéricos para podermos assumir a nova consciência, a nova energia. Principalmente enfatizando o fato de não ser mais necessário se proteger da escuridão para poder realizar o trabalho espiritual. Porque cada vez mais nós assumimos a consciência de que nós somos luz. E se nós somos luz e nós acendemos a nossa luz, não há necessidade de combater a escuridão. Ela simplesmente se afasta e deixa de existir. E o próprio fato de manter esse setup mental de que eu preciso combater algo obscuro acaba criando realidades relacionadas com aquilo, já que nós somos criadores, né? E acessar a consciência divina, desenvolver isso cada vez mais, é amplificar o nosso poder de criação. Então, por que, ao invés de focar nesses aspectos que foram necessários numa velha energia, por que não simplesmente acender a nossa luz, começar a criar, né, a realidade que nós desejamos para nós e para os outros, com compaixão, primeiro por si mesmo e depois pelos outros humanos divinos que caminham pela Terra, para que cada um possa descobrir sua luz. E aí sim nós vamos criar um planeta de consciência elevada, de compaixão, onde todos reconhecem a sua natureza eterna, espiritual, profunda, amorosa e compassiva, onde o fogo do espírito, assim como a lava de um vulcão, começa, né, a despertar dentro de nós e a trazer essa consciência. Então, eu finalizo essa mensagem com essa vista maravilhosa de um vulcão ativo aqui em Santorini, na Grécia. Então, eu vou agora focar. E o sol nascendo sobre a bela Santorini. Eu aqui da sacada da minha casa nesse momento, filmando essa imagem dessa beleza de Gaia sobre a qual o homem construiu sua casa. Então, isso é uma metáfora muito, muito bonita também aqui de Santorini, né? Toda essa beleza que nós vemos construída pelo homem está exatamente numa das características da Terra mais poderosas, né? Um vulcão. Então eu deixo vocês com essa bela imagem do sol nascendo, um novo dia raiando, uma nova consciência chegando, e agradecendo profundamente a Grécia por tudo que nós vivenciamos aqui. E que a velha consciência possa ir embora e a nova chegar, também com o resgate das informações ancestrais que já falavam sobre a presença da luz no interior do ser humano. E vamos amplificar e literalmente viver essa nova consciência. Então, gente, é isso. Eu agradeço
a presença de vocês, quem assistiu online, quem não assistiu vai assistir depois, porque agora é madrugada no Brasil. E até breve, né? Retornamos para o Brasil amanhã e depois já começamos uma outra jornada com a presença do Anders e Katina no Brasil, onde nós vamos realizar um outro evento importante, os Ecos do Futuro. Uma outra maneira também de trazer a consciência da nova Terra para o planeta e dessa vez no Brasil. Então é isso. Um grande abraço para vocês e em té.